todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou falar sobre um grande artista francês que foi o Paul Gauguin. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou, e também se não gostou, comente. Muito importante para mim saber sua opinião. E inscreva-se no meu canal. Bom, o Paul Gauguin nasceu em Paris em 1848, né? O pai dele era um jornalista, a mãe dele era peruana. Em 1849, a família deles imigra para o Peru, para Lima, no Peru. Mas durante o trajeto, durante a viagem, o pai dele falece, né? Mas a mãe, ele e a irmã permanecem no Peru durante 6 anos. Depois ele volta a Paris, né? E ele entra com 16 anos, né? Ele entra na Marinha Mercante de Paris, né? E nesse período ele faz viagens para lugares exóticos e tudo, então ele ficou bastante encantado, né, desses locais, né? Bom, durante esse período também a mãe dele falece, né? Ele encontra um emprego na Bolsa de Valores, e nesse período ele fica muito bem de vida, né? Porque a Bolsa de Valores ele ganhava bastante dinheiro, tinha uma estabilidade muito boa, e ele se casa, né, em 1873 com Mette Sophie Gade, né, que era uma moça dinamarquesa, e teve 5 filhos, eles tiveram 5 filhos, né. Então, nesse período, ele conhece os impressionistas, né, começa a estudar pintura nas horas vagas, se dedica à pintura, conhece os impressionistas e copia esse estilo, né, ele gosta inclusive do Pissarro, né, que foi amigo dele, né? E que introduziu ele no meio dos impressionistas, e ele gostava também do estilo Cézanne, né? Ele, inclusive, participou das exposições impressionistas de 1880, 81 e 82, né? Bom, mas, desculpe, em 1872 há uma crise no mercado financeiro e ele perde o emprego, né? Daí ele começa a se dedicar à pintura, né, profissionalmente, e à cerâmica, ele fazia cerâmica também. Com isso, a mulher separou-se, eles se separaram da esposa, né? E ele foi, né, para a Bretanha, né, onde era um refúgio dos pintores que queriam fugir do estilo acadêmico, né? Outros pintores também estavam ali, né? E os impressionistas e tudo. Aí, nesse período, ele começa a pintar um estilo já mais diferenciado dos impressionistas, como nós estamos vendo aí nessa cena, né, com mulheres bretãs, né, que nós estamos vendo, esse é depois do sermão, né. Nesse quadro nós temos vendo as camponesas, né, logo depois do sermão da igreja, né, e que estão vendo, né, a cena da briga de Jacó com o anjo, né. Nós estamos vendo aí, é uma cena do Velho Testamento, né, então aí já ele vai mudando o estilo bastante, né, tanto na maneira, nas cores e tudo mais, muito diferente dos impressionistas, como ele também está usando muito simbologia, né? Que aí ele coloca uma simbologia, né? E nós estamos vendo bastante vermelho, as cores mais definidas e também os contornos mais definidos, né? Muito influenciado também pelo o Kyoe, que são as gravuras japonesas, que são pinturas feitas bidimensionais e tudo mais, que influenciaram todos os impressionistas e também a arte moderna, né? E ele vai mudando um pouco mais, cada vez mais, né, na Bretanha. Então ele faz paisagens da natureza e tudo mais, né? Depois ele inclusive é interessante como ele pinta todo o estilo, né? Ele pinta natureza morta, retratos. Nós estamos vendo aí esse estilo que ele fez, por exemplo, perfil de Charles Laval, né? Nós estamos vendo aí, né? Bom, em 1887, né, ele faz uma viagem ao Panamá e a Martinica, né? Então ele achou a natureza, entrou em contato com a natureza muito tropical, muito bonita, e ele trouxe essa luminosidade, né, para a pintura dele, né? Então ele volta a Paris, né? E em Paris ele está com dificuldade financeira, então ele conhece um galerista, né, que é o pai o irmão
do Van Gogh, né, que contratou ele por uma mensalidade para que ele fosse trabalhar junto com o irmão dele, que era o Van Gogh, em Arles, né? O Van Gogh estava fazendo um projeto de um estúdio cooperativa e tudo para os pintores, e ele foi lá, né? E ficou um tempo com o Van Gogh, mas uma coisa que fica marcado na biografia do Gauguin e do Van Gogh foi um episódio de violência. O Van Gogh, de repente, avançou pelo Gauguin, né, violentamente. Ele se defendeu, voltou para Paris, não quis mais saber, e depois ele soube que o Van Gogh, né, estava totalmente desequilibrado, cortou a própria orelha, né, e enviou a orelha para o Gauguin, né. Tudo isso deixou o Gauguin, não queria mais, né, ele queria mais sair de perto, vamos dizer, né. É conhecido então a história do Van Gogh, ele teve problemas mentais e ficou internado, né. Bom, depois disso, né, ele volta para a Bretanha, continua fazendo essas pinturas da Bretanha. Depois, né, ele vai, em 1891, né, é porque ele começa a expor, inclusive fez a exposição, os quadros dele não estavam sendo bem recebidos, como eu falei, que ele mudou o estilo bastante do impressionismo para um estilo bidimensional, cores bastante fortes, e não foram compreendidos, né. Então ele vai para o Tahiti, Ilhas Marquesas, né, e de novo volta a Paris, expôs suas obras, né. Numa das exposições ele colocou 44 quadros e só 11 foram vendidos. Então ele estava com bastante dificuldade financeira, não estava dando certo. Ele resolveu se fixar no Tahiti. Então todo o estilo dele, os motivos foram os nativos do Tahiti, as mulheres do Tahiti, muito bonitas, né? Ele nessas pinturas, né, ele coloca tanto a natureza do Tahiti, com um estilo bem próprio, né, com as cores muito bonitas, e ele se fixa com os nativos, principalmente as mulheres, a beleza das mulheres, né. E ele continua com simbolismo. Nós estamos vendo um quadro que é chamado Ave Maria, né, em que ele coloca a Nossa Senhora, a Ave Maria, essa mulher que está à direita, né, com o menino Jesus, como se fosse uma figura de dois nativos, o menino Jesus no ombro dela, né, e assistindo ela ali, eu vendo ela, mas tinha alguns nativos, né, já é de novo o simbolismo, né. Ele também coloca em outras figuras de deuses haitianos, né. Ele casou-se com a haitiana, onde ele fez várias pinturas, nós estamos vendo uma delas, né. Ela tinha 13 anos quando ele casou-se, né. E durante esse tempo ele vive lá. E depois, né, ele volta para Paris outra vez, né, mas ele se fixa logo no Tahiti, né. Então nós estamos vendo os quadros em que ele fez com o Tahiti, né. Bom, agora ele tem problemas, ele veio para o Tahiti e tudo mais, porque inclusive tinha problemas financeiros em Paris. Ali já não melhorou tanto, mas teve uma vida, ele gostava muito da natureza e tudo mais, e foi um período muito fértil em pinturas. E nós estamos vendo, inclusive, esse, que é muito importante, esse quadro, o Cristo Amarelo, né, que tem não só a simbologia, como um expressionismo. Então ele era uma pessoa que, inclusive, né, influenciou o expressionismo, né. A pintura dele foi realmente de vanguarda e muito importante, né. Depois ele fez algumas outras pinturas. Ele teve muita depressão, né, tentou o suicídio, né, mas graças a Deus não conseguiu, né. Ele depois sai do Tahiti e vai para Ilhas Marquesas, né, e lá ele se separa dessa segunda esposa, que era do Tahiti, e lá nas Ilhas Marquesas ele também encontra uma namorada e tudo, fica um tempo, mas ele tinha sífilis, né, então ele falece, né, com 54 anos de idade, né, mas a obra dele é muito significativa, né, porque você vê como ele é um artista completo. Ele não estudou em academia nem nada, ele passa do estilo impressionista para o estilo
não acadêmico, né, mas estilo figurativo, e também o simbologia, né, e expressionismo, né, são obras muito bonitas, né, essas do Tahiti são muito alegres, né, então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fique comigo no próximo vídeo. Obrigada por sua audiência.